Fala galera, eu sou o Anderson e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar a vocês a como configurar da melhor forma a máquina de vocês para vocês utilizarem o Python, a programar na linguagem de programação Python. Então eu vou utilizar dois programas aqui e vou mostrar na prática para vocês a rodar, a compilar um código em Python. Então vamos lá. O que vamos precisar? Primeiro vocês vão ter que entrar nesse site aqui www.python.org e dentro dele você tem todas as informações sobre a linguagem Python. Nós então vamos precisar clicar aqui no botão Downloads e no botão Download você vai ter a opção de baixar uma IDE. O que seria uma IDE? IDE é um programa que compila, que entende, que interpreta a linguagem Python. E esse programa default em Python aqui se chama idle. Então ele está na versão 3.7.1 Python e o site já identificou que estamos utilizando o sistema operacional Windows. Porém o Python ele é multiplataforma, então ele roda no Windows, ele roda no Linux e roda no macOS. Então vamos baixar aqui esse executável, ele é bastante leve, ele tem em torno de 24 megabytes. Você vai baixar, dependendo da configuração do computador de vocês, vai ser bem rápido esse download. Após o fim do download, você vai entrar na pasta Downloads aí do seu computador e o executável vai estar lá, representado por esse ícone com um monitor de computador e a logo do Python. Então você executa esse programa e vai abrir algumas janelas de execução, de avançar o processo de instalação do interpretador. Feito isso, nós vamos criar agora um atalho dessa IDE chamada idle e vamos começar a digitar o nosso código em Python. Então venho aqui em iniciar, vou fazer a procuração do idle. Perfeito, aqui está o idle 64 bits e 32 bits. Eu venho aqui em 32 bits e clico com o botão direito sobre o atalho do programa e clico em fixar na tela inicial. Então aqui fica mais fácil da gente trabalhar com esse interpretador Python. Então eu clico uma única vez para a gente executar ele pela primeira vez e a gente vai digitar um código em Python. Tranquilo? Então essa é a visão da área do interpretador Python. Esse programa ele tem duas frentes, tem a parte do interpretador e tem a parte do editor Python. Ambos servem para a gente executar um projeto, um programa, utilizando as linhas de comando em Python. Então primeiro eu vou fazer o uso do interpretador. Como a gente escreve um programa em Python? É bem simples, com uma única linha a gente já consegue ver o resultado em tela de algum projeto em Python. Para isso a gente vai precisar usar a sintaxe correta para o interpretador entender a linguagem que a gente está usando. Para isso a gente vamos usar uma função, uma instrução Python chamada print. O print é mostrar, imprimir em tela um resultado. Então eu coloco o print e através de parênteses, de um jogo de parênteses, eu tenho que passar uma mensagem para dentro dessa função, dessa instrução Python. Então eu faço isso através de uma mensagem. Só que para eu passar uma mensagem eu tenho que utilizar aspas duplas, um jogo de aspas duplas dentro do parênteses. Então vou colocar aqui a nossa famosa frase Olá Mundo, a primeira frase que a gente utiliza quando a gente digita o nosso primeiro código de linguagem de programação. Então feito isso, aperto uma única vez na tecla Enter aqui do meu notebook, aqui no caso, no seu pode ser no teclado aí do seu computador, e olha só, a gente já visualiza em tela aqui o resultado Olá Mundo. Então a gente conseguiu de uma forma bem rápida já rodar o nosso primeiro comando, utilizando a linha da linguagem de programação Python. Bem, utilizamos então a parte do interpretador. Agora eu quero utilizar a parte do editor. Então eu venho aqui em File, New File, que seria novo arquivo, e eu vou colocar aqui ele para o meu lado direito. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho meu interpretador Python do lado esquerdo. Ok? E do meu lado direito eu tenho meu editor Python. Então eu vou digitar agora um arquivo Python. Então para isso eu vou utilizar a mesma sintaxe. Eu vou escrever aqui print, utilizando a minha função print. E dentro de parênteses, entre o jogo de parênteses, eu vou digitar uma nova mensagem. Então vou colocar aqui aprendendo Python. Ok? Digitei então a minha linha, agora eu vou precisar utilizar a tecla Enter e já vai aparecer o resultado como eu fiz no interpretador? Não, dessa vez vai dar errado, ele vai apenas quebrar uma linha e vai colocar o cursor para digitar um outro comando. Então não é assim que se faz no interpretador Python. Então preciso salvar esse projeto, é um projeto em branco, não tem nome, então venho aqui em File, venho em Save As, ou você poderia já utilizar o Save, salvar ou salvar como, eu vou utilizar o Save As. Vou na área de trabalho e vou criar uma pasta agora. Vou colocar aqui exercício Python.
Feito isso, criei a minha pasta. Notem aqui, ó, venho novamente na área de trabalho, desktop. Tem aqui exercício Python, vou entrar na pasta e agora eu vou dar um nome para esse meu projeto aqui. Eu vou colocar exercício 01. Todo projeto que a gente cria em Python, a gente precisa salvar ele na extensão .py ou .py. Seria assim, .py. Pronto. Eu clico em salvar e eu salvaria tranquilamente aqui o projeto de um arquivo em Python. Porém, notem que aqui abaixo, logo depois de nome, né, nome do meu arquivo, tem aqui o tipo. E já aqui já está Python File. Então ele já vai salvar com a extensão .py. Então, clico aqui em salvar e agora eu vou na minha área de trabalho, só rapidinho aqui, ó, exercício Python. E olha só como criou aqui o meu arquivo .py. E como é que eu sei que realmente criou um arquivo Python? Eu vou aumentar aqui o ícone, só para mostrar para vocês. Vou colocar grande, olha só. Tá aqui o meu arquivo exemplo, é x01, e olha só, ele tá com o ícone da cobra, né, do Reptil Python aqui, ó. Então, funcionou. Vou voltar aqui de novo e colocar ícone pequeno como estava, pronto. Então, tudo correto. Foi criado o meu arquivo .py. Vou fechar aqui. Vou abrir de novo meu interpretador. Agora sim. Está salvo o meu arquivo. Olha só o caminho todinho do meu arquivo dentro da pasta exercício Python e o nome do meu arquivo exemplo01py. Então, feito isso, digitei o meu código Python. Como é que eu vou rodar o meu programa? Eu tenho duas opções aqui no editor, na área do editor Python. Eu utilizo o F5, que seria uma forma de executá-lo, ou eu clico em Run, ele vai rodar, ele vai compilar o meu programa. Então, clico aqui, olha só, ele abriu, e olha aqui, eu tenho a opção, está aqui o atalho F5, como eu acabei de falar para vocês. Se eu clicar em F5, vai rodar o meu programa, e se eu digitar aqui em Run Model, ele também vai executar esse programa. Então, clicando aqui em compilar o meu programa, ele vai ser executado aqui ao lado, no meu interpretador. Então, venho aqui em Run Model, e olha só, ele reiniciou o meu interpretador, nota aqui Restart, e chamou esse caminho onde está o meu arquivo Python. E mostrou em tela a minha frase aprendendo Python. A mesma frase que eu digitei aqui na linha de comando. Tranquilo? Bem fácil. Então esse aqui é a nossa IDE, é o nosso interpretador Python. Ele tem um lado do interpretador e tem um lado do editor. Bem simples, né? Só que agora a gente vai instalar uma outra ideia, uma ideia que ajuda melhor a gente. Ela dá atalho, ela tem outras ferramentas. Então eu vou instalar agora o PyCharm ou PyCharm, como você queira chamar. É uma outra ideia que a gente pode trabalhar com Python. Ok, então novamente no meu navegador, eu vou lá no Google, digito a opção Download PyCharm, ele vai me direcionar no primeiro link do site oficial, né, do desenvolvedor da IDE. Então eu cliquei em Downloads, né, e ele me trouxe aqui para a tela da IDE do PyCharm. Ele tem duas versões. Tem a versão Professional e tem a Community, que você pode utilizar ela a fins educacional. Então nós vamos utilizar esta versão free, né? A versão open source. Lembrando que ele tem para as três plataformas, ele tem para os três sistemas operacionais, Windows, macOS e para o Linux. Então vou clicar aqui uma única vez nesse botão, minha versão open source, e vai começar a baixar o programa. Tem aqui um termo de uso, beleza? E olha só, ele já começa a baixar o programa. Também um programa bastante leve, né, em relação a diversas IDEs que tem aí no mercado, que é bem mais pesado, como o NetBeans. Tem ela também, você pode utilizar o NetBeans tranquilamente, o Notepad++, mas aqui a gente vai utilizar a própria IDE, que foi desenvolvida para utilizar a linguagem Python. Então, você aguarda aí, o download ele dura o mesmo processo que o idle, né, a outra IDE que acabamos de baixar, que é entre 1 e 2 minutos, bem rápido, depende da configuração da máquina de vocês. Quando acabar o download aqui, a gente executa e eu mostro como é que se instala a IDE do PyCharm. Bem, finalizado o download, né, o fim do download, né, do segundo programa que vamos utilizar aqui, e tem aqui, ó, tem o primeiro IDE e agora temos o PyCharm. Então eu clico aqui uma única vez e vamos instalar ele. Então ele aparece a primeira tela que é de execução, é a primeira tela para dar início a todo o processo da instalação da IDE. Clico aqui em executar.
Bem, então ele abriu aqui essa janela aqui para completar a instalação. Vou clicar aqui em não. Então vamos continuar aqui no processo para entrar na nossa IDE. Olha só, aqui ele está me pedindo aqui qual é a interface de usuário que eu quero como tema, né, que eu vou utilizar. Então tem essas duas aqui, tem a Dracula e tem a Intel IJ. Eu vou utilizar essa aqui. Que já está marcada aqui por padrão, até porque fica melhor a visualização. Essa aqui é toda branca, dependendo da configuração do vídeo da sua máquina aí na sua casa, no seu escritório ou na faculdade, pode irritar, né? Vamos dizer assim. Então vou utilizar essa aqui que é mais agradável de se visualizar. Então eu clico aqui em Next. Pronto. Creio que agora, olha só, muito bonito aqui o splash do PyCharm. Estamos nessa versão aqui de 2018 e quando concluir aqui o Splash, eu continuo a explicação agora em cima de um código Python. Concluiu então o Splash e a gente é levado para a tela de boas-vindas aqui da IDE do PyCharm. Então, o que ele pede aqui? Ou para a gente abrir um projeto, que a gente não tem projeto algum, ou para visualizar a questão da versão, do controle de versão aqui do programa, e tem a primeira opção que é Create New Project. A gente vai criar então, tem a possibilidade de criar o nosso primeiro projeto. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui uma única vez. Aqui, ó, fui levado para uma outra janela, New Project, que é a tela do primeiro projeto. E agora, dentro desse caminho aqui, ó, do diretório, onde está a pasta principal do programa PyCharm Projects, eu vou dar um nome para o meu primeiro projeto aqui, ó. Dar um projeto vazio. Eu vou colocar aqui aula Python. Pronto, criei aqui então o local, né? Apontei o meu local de todo o meu projeto Python, vai se chamar aula Python. Então eu clico uma única vez aqui no botão azul, Create, criar. Dentro de alguns segundos vai ser criado o meu projeto aula Python e eu vou ser direcionado para de gerenciamento do meu programa, do meu interpretador agora PyCharm. E vamos digitar o nosso código em Python. Vai fazer o load do projeto. E novamente aqui me dá as boas-vindas, né, de eu estar utilizando aqui a IDE, né, PyCharm, Close, e continuo aqui criando todo o meu ambiente que eu vou utilizar daqui a pouco para a gente digitar o nosso primeiro código. Então isso vai demorar também alguns segundos, vai depender aí da conexão também na internet que você esteja utilizando. E está escaneando aqui, ó, todo o processo aqui na parte inferior, Scan File to Index. Então esse processo vai demorar um pouco, né, vai instalar muita coisa aqui, mas também só é uma única vez. As outras atualizações são bem rápidas, tem novos pacotes sempre que está sendo lançado aí pelo fabricante, né, da IDE, mas é isso aí, vai demorar poucos segundos e daqui a pouco, quando concluir toda essa primeira instalação, a gente volta aqui e aí a gente já entra na parte do código. Ok, então finalizou todas as instalações do pacote, das extensões, tudo o que precisaria para funcionar de uma forma correta aqui o nosso interpretador. Então, notem aqui que estamos na área de gerenciamento. A área de gerenciamento tem poucos recursos, ela é bem limpa, bastante intuitiva, isso ajuda demais na parte do entendimento, né, da digitação do nosso código. Então, vamos lá, vamos falar da parte importante. Temos aqui o menu, né, a barra de menu, tem todas as opções que você pode utilizar, tem o File, Edit, Editar, Visualizar, View, Navigate, Navegar, Code, Código, Effector. Então tem várias ferramentas aqui que vai ajudar vocês quando vocês forem evoluindo a cada etapa do Python. Vocês vão precisar demais de todas essas opções aqui da barra de menu. Tá, beleza. Então temos a barra de menu, temos aqui uma espécie de paleta, né? Uma palette aqui que é sobre projetos. Então, palette projetos, chamada projeto, aonde contém a nossa pasta que criamos, né? A pasta do nosso projeto aula em Python. Temos a parte aqui das bibliotecas externas e a parte de consoles. E aqui nessa outra parte mais escura, nesse cinza mais escuro, é onde vai ficar o nosso código. Falando em código, como vamos digitar nosso primeiro código? Eu clico aqui com o botão direito do meu mouse e aqui eu tenho uma opção New, novo. Então eu vou criar um novo projeto em Python, New, novo, e vou fazer a opção aqui por Python File. Vou criar um novo projeto em Python. Vai abrir essa janela aqui, vou colocar ela para cá para cima e eu preciso dar um nome para o meu projeto Python. Vou colocar aqui exemplo 01. Notem que eu não estou trabalhando dentro daquela pasta exercício Python do meu outro programa, da minha outra ideia chamada idle. Agora eu estou trabalhando dentro da pasta aula Python do meu programa aqui da minha ideia PyCharm. Então eu vou clicar aqui em OK e dentro de alguns segundos vai ser criado esse arquivo
exemplo 01, que vai aparecer aqui abaixo, olha só. Então criou uma subpasta onde está alocado aqui o meu arquivo exemplo 01 no PyCharm. Notem que já mudou aqui a área do meu palco, né, a área da minha edição, minha área de edição do meu código Python, e agora eu preciso digitar um código em Python. Então, da mesma forma que eu fiz no outro programa, a sintaxe vai ser a mesma. Eu vou passar uma função, uma instrução que vai mostrar uma mensagem em tela. Então, a instrução é print, imprimir, o jogo de parênteses e dentro dele um jogo de aspas duplas, a qual vou passar minha mensagem para dentro. Então, a mensagem será olá, mundo. Ok? Então a sintaxe está correta, não apareceu nenhuma observação aqui de erro. Não preciso fazer a utilização do ponto e vírgula. E agora eu vou executar o programa. Venho em Run, clico uma única vez aqui em Run. E vamos ver o que acontece. Perfeito, olha só. Apareceu aqui na parte inferior, né, da tela o retorno do Olá Mundo. Então compilou de forma correta o meu programa que está dentro aqui, ó, desse caminho. Né? O meu diretório C, tá aqui ó, dentro da pasta aula Python, exemplo 01. Então eu coloquei aqui Olá Mundo e funcionou de uma forma correta. Notem que eu fiz todo esse processo explicando para vocês, mas se vocês fizerem sozinho, vocês vão ver que com Python, em menos de 10 minutos, você já consegue rodar o primeiro programa em Python. Então galera, por que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque o mercado em Python está bastante aquecido. Dentro dos próximos 5 anos, o mercado nacional e internacional vai precisar bastante de programadores Python. Hoje a oferta de salário para quem domina o Python está entre R$ 2.500 por um programador júnior até R$ 8.000 por um programador sênior que domine a linguagem Python. Então, projetos como Data Science vai precisar muito mesmo, várias empresas multinacionais vai precisar de gente qualificada, especializada na linguagem Python. Então, se você se interessou pelo tema, eu vou deixar aí na descrição o nosso blog para você ler mais, entender mais do porquê você tem que se tornar um programador Python. Se você não é programador, não sabe nenhuma linguagem de programação, começa pelo Python, pela facilidade, pela curva de aprendizagem Python, que é bastante simples e está dando bastante retorno na questão profissional. Nos próximos vídeos desse meu mini curso, eu vou ensinar vocês a dominarem o básico do banco de dados MySQL utilizando a linguagem Python. Você vai ver que vai valer muito a pena essa questão dessa base. A partir da base você vai conseguir desenrolar qualquer coisa, vai conseguir fazer qualquer projeto relacionado a banco de dados em Python. Beleza? Então espero que você acompanhe aqui essa nossa pequena saga, mas bastante produtiva e importante saga aqui, utilizando a linguagem Python. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu pela companhia. Se você gostou do canal, já se inscreve nele. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí que ajuda no projeto. Muito obrigado mais uma vez. Tchau!